Então, tudo que for diurético, eu já tiro dali. Você entra num ciclo vicioso aí de ficar tomando um monte de antibiótico. Porque às vezes a pessoa não sabe se tá contraindo, se tá soltando, o que tá fazendo. E aí, esse é o motivo de não ser primeira linha. Às vezes é isso que acontece, né? Homem, quando tem problema urinário, é tudo culpa da coitada da próstata. Se alguém tá lhe vendendo isso, foge dessa pessoa. É cilada. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Alice. Esse é o nosso 8º episódio e contamos com a participação do Dr. Pedro Beal. Ele é urologista, especialista em urologia oncológica pela Escola Paulista de Medicina. E hoje eu trouxe ele para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre um problema muito comum na terceira idade, que são as incontinências urinárias, tanto femininas quanto masculinas. O Dr. Pedro, ele é urologista aqui da Clínica Alice e eu tenho a honra e o prazer de trabalhar com ele, com a sua grande expertise. Então, vamos lá, Pedro. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto para ver como a gente pode trazer informação aí para o pessoal e acrescentar aí. Tá ótimo. Jornada. Então, eu vou trazer 2 casos. O primeiro caso vai ser o de uma mulher. Essa mulher, ela tem 65 anos, ela tem sobrepeso, ela teve 2 filhos, ela passou pela menopausa, não fez reposição hormonal, é sedentária e a queixa dela ela diz que o xixi escapa e quando a gente tenta esmiuçar, ela vai dizer que quando vem à vontade, ela tem que ir correndo se não perde, mas também se ela ri ou se ela faz algum esforço, pega um peso, o xixi escapa. E aí, doutor Pedro, como que a gente conduz esse caso? Então, vamos lá. Essa, inclusive, acho que é a forma mais frequente da gente encontrar esse tipo de queixa de incontinência urinária nas pacientes, que já vamos direto ao ponto, que seria uma classificação aí dessas queixas, até para a gente poder, a partir dessa classificação, entender melhor como a gente maneja e como que a gente conduz o tratamento nesses casos. Então, a primeira coisa que a gente pode identificar, como você falou, é que ela tem uma incontinência urinária do tipo mista. Ou seja, ela tem tanto incontinência urinária aos esforços, como você falou, que seria tossir, rir, espirrar, pegar peso, mas ela também tem uma incontinência urinária de urgência. Ou seja, aquela sensação de que quando dá vontade de ir no banheiro, tem que parar tudo que está fazendo e sair correndo, e muitas vezes não consegue chegar no banheiro, e às vezes perde xixi. Algumas pacientes usam, né, absorvente, ou vai dormir com a fralda, porque fica com medo de não dar tempo. É o que a gente chama do forro, né, o forro de emergência, de segurança, essas coisas assim. A gente vê muito isso, mulheres usando os absorventes menstruais, para poder controlar esses escapes pequenos aí. Isso. Então, assim, o que a gente mais vê que são realmente esses casos de incontinência urinária mista, porque são causas multifatoriais e que muitas vezes se sobrepõem. Mas na hora da gente poder conduzir esse caso, tanto em questão de tratamento, como na questão de manejo dos sintomas, a gente precisa saber diferenciar bem o que são os sintomas de esforço e o que são os sintomas de urgência. E a gente acaba aqui vendo que, na maioria das vezes, como esse caso que você apresentou pra gente, tem essas queixas mistas, então a gente tem que até, como você falou, a gente tem até um pouco de dificuldade de, com a paciente, esmiuçar quais são as que predominam. Já que esse é o caso mais comum, como que você começaria conduzindo esse caso? A primeira coisa, então, é essa, classificar os sintomas da paciente e, vamos dizer assim, elencar uma gravidade a estes sintomas. Porque, de forma resumida, a gente tem que tratar esses grupos de sintomas um pouco separados, porque são tratamentos direcionados para queixas de esforço e os tratamentos direcionados para queixas de urgência. Primeira lição é, incontinência urinária não é uma coisa só. Existem diversos tipos, então por isso que é que o Pedro está falando sobre diferenciar e a gente na geriatria faz muito isso. Por quê? Porque a de esforço vai responder muito bem à cirurgia, já a de urgência a gente tem que usar outras estratégias. Exatamente. E aí, Pedro, então fala um pouco da incontinência urinária de urgência, como que a gente começaria a conduzir? Na verdade, a incontinência urinária de urgência é um grupo de manifestações do que a gente diz que é uma síndrome maior, que é razoavelmente frequente também em pessoas mais idosas, em torno de 10 a 12% da população, sejam homens, sejam mulheres, que é a síndrome da bexiga hiperativa.
Então, o próprio nome já é bastante autoexplicativo, que é uma síndrome que envolve diversos sinais e sintomas, nos quais, por algum motivo, a bexiga do paciente, na hora de armazenar bem a urina, e ficar, vamos dizer assim, relaxada para conseguir armazenar a urina, ela fica, na verdade, hiperativa, ela fica querendo contrair de forma involuntária, e aí que a pessoa apresenta a urgência miccional, a sensação de que tem que ir no banheiro o tempo todo, que a gente chama de polaciúria, muitas vezes acorda muito à noite para fazer xixi, que é a noctúria, e às vezes, quando essa bexiga contrai demais, é difícil segurar, e aí tem a incontinência de urgência. Então, na verdade, a incontinência de urgência é uma manifestação da síndrome da bexiga hiperativa. E como você mesmo mencionou, nestes casos, o tratamento é majoritariamente farmacológico. Envolve também algumas outras estratégias não farmacológicas, mas a gente pensa principalmente em controle com medicação e, que a gente vai falar um pouquinho na frente também, que a equipe que é extremamente importante nesse tratamento desses pacientes é da fisioterapia. Porque o tratamento fisioterápico, isso, direcionado especificamente para as queixas pélvicas, é extremamente importante. O que eu vejo, né? Assim, quando eu pego um paciente assim, geralmente ele toma ali vários medicamentos, então tudo que for diurético eu já tiro dali. Sendo possível, eu substituo por outra medicação. Então, diurético é aquele que vai fazer você fazer mais xixi e a paciente já não está aguentando, então é algo que não faz sentido. Além disso, eu oriento que no período da noite diminua o consumo de líquidos, que esvazie a bexiga antes de dormir e que faça micção programada. Então, assim, a cada 1h30 você vai lá e faz o seu xixi, mesmo que não tenha vontade. Isso são estratégias que a gente consegue esvaziar a bexiga e diminuir o desconforto. Além disso, muitas vezes eu passo, se a paciente não tem contraindicação, o estriol tópico vaginal. Então, lubrificar aquela mucosa vaginal, melhorar o tônus dela, também acaba ajudando com essas queixas, não ajuda? Com certeza. Isso que você tocou é um ponto muito importante também. Principalmente nas mulheres, após a menopausa, a síndrome genitorinária da menopausa, que é esse diagnóstico do hipoestrogenismo ali da região pélvica, também tanto da parte ginecológica como da parte urinária na mulher, é um grande fator de risco, tanto para estes sintomas, e em alguns casos até, por exemplo, para complicações infecciosas, como a própria infecção urinária, às vezes... De repetição. Isso, às vezes alterações ali da flora vaginal, então isso tem muito a ver também. Porque, na verdade, o que a gente tem ali na pelve é o que a gente chama de o assoalho pélvico, ou seja, é um arcabouço ligamentar e muscular que ajuda a melhorar o mecanismo de continência. Quando tem essa diminuição dos hormônios, esse hipoestrogenismo relacionado à menopausa, esses músculos e esse grupamento ligamentar também fica enfraquecido. Então, como você falou, você fazer, caso não tenha contraindicação, você fazer um creme tópico ali com hormônio para poder melhorar o trofismo da mucosa vaginal, melhorar aquele microambiente ali do assoalho pélvico, também pode melhorar bastante tanto a incontinência, como também, às vezes, até umas outras queixas urinárias que essas mulheres possam ter. Como você falou, a infecção urinária de repetição, a ardência a urinar, a disúria, a polaciúria, que é essa aumento que da nem sempre está associada à infecção urinária, né? Que nem sempre, exato. Esse paciente vai no pronto-socorro, acontece o quê? É o que a gente mais vê. Tá com ardência para fazer xixi, tá fazendo xixi o tempo todo, às vezes tá até perdendo xixi. Não, é infecção urinária, toma essa receita de antibiótico aqui e toma. E não melhora nunca. Não vai melhorar nada, porque não tem bactéria associada. Então você tá dando um antibiótico para uma infecção urinária que, na verdade, não tá melhorando, e aí você entra num ciclo vicioso aí de ficar tomando um monte de antibiótico, sendo que muitas vezes o que precisa é melhorar esse microambiente aí da região geniturinária feminina. E como que a fisiopélvica age nisso? Assim, você consegue descrever algumas coisas que elas fazem para melhorar? Sim, com certeza. Então, assim como na medicina a gente tem diferentes especialidades, na fisioterapia existem também diferentes especialidades. Então, quando a gente está falando de fisioterapia aqui neste episódio, entendam por fisioterapia pélvica, porque tem que ser um tratamento direcionado para as queixas pélvicas, seja das pacientes femininas, seja dos pacientes masculinos. Ou seja, é tudo voltado para melhorar esse arcabouço do assoalho pélvico feminino. No caso das queixas de urgência, nas queixas da síndrome da bexiga hiperativa, parte do tratamento fisioterápico
envolve realmente o fortalecimento desses grupamentos musculares do assoalho pélvico. Então, desde exercícios, por exemplo, de Kegel, micção programada, tem até alguns exercícios de biofeedback, uma avaliação muscular. O que é isso, exercício de Kegel e biofeedback? Coloca ele para falar aqui para vocês. Justo. Basicamente, é como se fosse uma musculação, só que direcionada para os grupamentos musculares do assoalho pélvico. Gente, eu vou falar com outras palavras. Basicamente, os exercícios de Kegel é como se fosse uma musculação onde a vagina ela vai contrair e soltar, contrair e soltar. E em relação ao biofeedback, eu acho que elas colocam como se fossem eletrodos, não é? Isso, porque aí você consegue. Você tem o biofeedback é o quê? É você utilizar eletrodos para ver quais são os grupamentos musculares que estão sendo recrutados e para ter uma resposta, seja visual, seja auditiva, para a própria mulher perceber quando que ela está recrutando os músculos certos. Porque às vezes a pessoa não sabe se está contraindo, se está soltando, o que está fazendo. Às vezes até a autopercepção ali do que são os grupamentos musculares corretos que precisam ser recrutados e como que a gente faz essa musculação mesmo do assoalho pélvico. Às vezes até essa parte de autoconhecimento fica um pouquinho mais difícil quando a gente está falando da pelve. Então são esses tipos de exercícios. E além disso, existe também uma parte mais da fisioterapia do assoalho pélvico direcionada para essas queixas, mais da síndrome da bexiga hiperativa, que às vezes é também a eletroestimulação, seja eletroestimulação sacral, ou seja eletroestimulação do nervo tibial posterior, que é um nervo específico aí que a gente consegue estimular no sentido de aí tentar fazer uma modulação neurológica melhor, porque a gente sabe que quem controla esses mecanismos voluntários e involuntários de contração e relaxamento de bexiga, esfíncter, assoalho pélvico, são os nervos da região sacral. Então, às vezes, fazer essa eletroestimulação dos nervos da região sacral também ajuda a modular a parte neurológica mesmo, que é o que a gente chama da uroneurologia, para a gente poder também melhorar não só da parte muscular, mas também na parte do controle neurológico e do comando desse assoalho pélvico. Existe o Botox para incontinência urinária, né? Nesse contexto da bexiga hiperativa? Sim, o princípio é mais ou menos o mesmo. Do mesmo jeito que, por exemplo, para fins estéticos, as pessoas fazem Botox para poder paralisar os nervos da face, seja lá o que for, a gente também pode, em alguns casos, geralmente esse tratamento é mais um tratamento para casos mais refratários, para casos um pouco mais graves. Que você já tentou várias coisas e nada melhora, porque a cirurgia não vai influenciar neste tipo específico de incontinência, né? Um dos procedimentos invasivos que a gente pode fazer em casos mais graves, que não funcionaram bem com a fisioterapia, com a medicação, essas coisas, é fazer botox na bexiga, também para fazer uma certa paralisia nessa bexiga que está hiperativa e está contraindo o tempo inteiro. E não tem risco de prender demais? Controlar. Sim, existe. Esse é o motivo de não ser primeira linha. Por isso que não é primeira linha, por isso que a gente não indica para todo mundo. A gente na cirurgia tem um mantra que toda cirurgia tem seus potenciais riscos e seus potenciais benefícios, inclusive os procedimentos mais simples. Então, existe aí em torno de uns 10 a 20% de chance, varia um pouco de pessoa para pessoa, mas de, às vezes o botox travar demais a bexiga e a mulher meio que virar para o outro lado e ter dificuldade de esvaziar a bexiga. Um dos benefícios do botox é que ele é um tratamento temporário. Então, essa retenção urinária também é temporária. Demora aí o tempo que é o tempo de efeito do botox. Não vai ser para sempre, né? Não vai ser para sempre. E tem alguns alimentos que pioram a incontinência urinária. Então, até isso é importante você orientar o paciente de evitar. Você quer citar? Então, mais uma vez aí a gente está vendo que realmente o tratamento dessas condições realmente tem que ser multifatorial e multidisciplinar, porque as causas são multifatoriais também. Alguns alimentos são clássicos, que causam maior irritação na bexiga, vamos dizer assim, e que pioram esses sintomas. O principal que a gente conhece é a cafeína. Então, o café é uma coisa que, em geral, a gente vê que piora esses sintomas. Em geral, alimentos que tenham substâncias e moléculas estimulantes. Em alguns casos também, por exemplo, em algumas mulheres, tomar bebida alcoólica, vinho, às vezes até chocolate. E tem algumas pessoas que têm uma questão um pouco mais individualizada. Tem algumas mulheres que falam assim, olha, doutor, quando eu como aquela coisa, minha bexiga não aguenta direito. Vamos tentar evitar Vamos evitar isso. E outra coisa que é muito importante, que não é um alimento, mas que também faz muito mal, é o cigarro. Tá? Então, assim, o tabagismo, ele enfraquece todos os ligamentos e todos os músculos do nosso corpo. Quem filtra muita coisa do cigarro é o nosso rim, então vai ter um monte de substância irritativa na nossa urina, piora muito
a irritação da própria bexiga, e sem contar, né, que para a saúde geral, assim, às vezes até a tosse do cigarro faz a mulher fazer tanta força e ficar perdendo xixi. Então, assim, é péssimo em todos os quesitos para isso. Então, além da alimentação, o cigarro também é um grandíssimo vilão. Essa questão da urgência é algo que não acomete só as mulheres, né? A urgência é algo também muito comum nos homens. Sim. Então, muito do que a gente está falando aqui vai servir para ambos os sexos. Com certeza. Existe uma grande diferença aí importante entre as mulheres e os homens, que o trato geniturinário é um dos poucos que tem órgãos diferentes entre homens e mulheres. Então, algumas coisas são distintas, mas muitas coisas são bastante similares. O que a gente vê, por exemplo, é que após os 50, 60 anos, mais ou menos 10 a 12%, como eu tinha falado, da população tem sintomas urinários, sejam mulheres, sejam homens. Então, assim, muitas dessas coisas de urgência, incontinência, essas coisas também podem acontecer com homens. Mas aí a causa pode ser um pouco diferente. Por quê? Porque tem a principal causa, exato, a principal causa no homem, aí a gente já vai culpar um pouco mais a próstata dele, né? Às vezes as causas dos sintomas vão ser diferentes em mulheres e homens, porque são grupos de órgãos diferentes, obviamente, mas as manifestações acabam sendo similares. Então, a gente pode ter tudo isso que a gente mencionou, dificuldade para segurar o xixi, ir no banheiro o tempo todo, a urgência miccional, tanto em mulheres como em homens. Mas a nossa propedêutica, vamos dizer assim, a forma como a gente conduz esse caso, entre mulheres e homens vai ser um pouquinho diferente. Por que eu tô falando isso, né? Eu tenho um colega jovem que ele tem bastante bexiga hiperativa, Sim. Então ele só toma café descafeinado, tal. Então nesse caso não seria próstata, mas se falando de homens, seria? Poderia ser. Você fez uma cara aí. Não necessariamente, é porque às vezes é isso que acontece, né? Homem, quando tem problema urinário, é tudo culpa da coitada da próstata, que às vezes não tem muito a ver com isso. Então, assim, a síndrome da bexiga hiperativa, como a gente falou, é um conjunto de sinais e sintomas que tem causas multifatoriais. Pode acometer mulheres mais velhas, homens mais velhos, mulheres mais jovens e homens mais jovens também. Uhum. E não necessariamente é só a bendita da próstata. Então não é, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, mulher falando, eu tive 4, 5 filhos de parto normal. É normal perder xixi depois de ter tido um monte de parto? Não, gente, não é normal. Nunca é normal perder xixi. Perder xixi não é normal. Não é normal e atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa. Muito, assim, então, tanto do constrangimento em relação a sair de casa, quanto a pessoa começa a deixar de beber água, ficar desidratada por causa disso, quanto tem mulheres que param de fazer relação sexual porque na hora da relação tem escape. Não, isso nunca pode se considerar assim, não, é da idade, é normal, é porque teve muito parto, ou então no caso do homem, não, é porque tem a próstata aumentada. Não, gente, isso não é normal. E é tratável. E é tratável. O que a gente precisa entender é que, como são condições multifatoriais, a gente precisa de uma avaliação pormenorizada e detalhada para poder identificar alguns desses vários fatores que a gente mencionou aqui agora, para a gente poder abordar esses fatores um por um e tratar, como são doenças de causas multifatoriais, a gente também tem que ter uma abordagem multifatorial. É o que eu falo sempre, não existe solução simples para problemas complexos. Se alguém está lhe vendendo isso, foge dessa pessoa. É cilada. É cilada. E aí, em relação à incontinência de esforço, me fala um pouco dela, assim, dos principais fatores de risco e como costuma ser a abordagem cirúrgica. Perfeito. A incontinência de esforço, às vezes é até um pouquinho mais fácil de entender, porque entra mais numa questão mecânica mesmo. A gente tem o nosso esfíncter lá, que controla a nossa bexiga. Quando ela vai enchendo, o nosso esfíncter tem que trabalhar mais para poder manter a questão fechada lá, a via de saída fechada. Então, tudo que for uma coisa um pouquinho mais mecânica, vamos dizer assim, que atrapalhe esse mecanismo de contenção do esfíncter, pode piorar e pode se resultar numa incontinência de esforço. Então, o que a gente vê é fraqueza do assoalho pélvico, como você falou da sua paciente, sobrepeso, sedentarismo, múltiplos partos prévios, principalmente, por exemplo, se teve parto instrumentalizado, parto normal, essas coisas assim. Mais uma vez, são vários fatores aí que podem levar a essa incontinência de esforço. Na academia, eu vejo que os professores acabam colocando elevação pélvica e tal, e eles não explicam o porquê daquilo, mas basicamente aquilo fortalece o teu assoalho pélvico. Então, exercício físico, a musculação,
não é apenas estética, gente, é saúde Sim, mesmo, com inclusive certeza. a saúde urinária. Perfeito, como eu falei, o assoalho pélvico que controla o nosso mecanismo tanto da parte da micção como da parte de controle urinário quando a gente não quer fazer xixi, é um grupamento de músculos e ligamentos. Então tem que tratar como se fosse qualquer músculo, a gente tem que exercitar. E curiosidade, né, nas pessoas mais idosas. Então você já tem a fraqueza dessa musculatura que sustenta ali os teus órgãos e que deixa o xixi passar ou não. É muito comum no idoso existir a constipação. Então, quando tem cocô preso, tem um aumento Aumenta da a pressão pressão intra-abdominal. E aí escapa mais xixi. Fica só Então, sobrecarregando aquele mecanismo ali que já está no limite, né? exato. O intestino, gente, ele precisa funcionar. E precisa funcionar diariamente. Esse negócio, eu sempre fui preso. Tá, você sempre foi, mas isso não é normal e isso acaba causando consequências não apenas retais, mas como um todo, na parte do xixi, na parte da alimentação, digestão, sono, descanso, em tudo. Então, qual seria a cirurgia de escolha para esse perfil? Então, assim, como a gente falou, a gente tinha falado que a incontinência de urgência é uma coisa mais multifatorial, é mais relacionada à parte neurológica, de hiperatividade da bexiga. Agora, por outro lado, aqui a incontinência de esforço é uma coisa mais mecânica mesmo. Então, aí é onde entra uma cirurgia, por exemplo, para a gente tentar melhorar o mecanismo de continência da região do esfíncter feminino. Então, especificamente nas mulheres, a fisioterapia do assoalho pélvico, mais uma vez, volta até como primeira linha de tratamento na incontinência de esforço. Por quê? Porque a gente recrutando mais esses músculos, tendo melhor controle do assoalho pélvico, às vezes a gente consegue bons resultados, mas quando a fisioterapia não é o suficiente para controlar a incontinência feminina, em geral o tratamento é mais cirúrgico e não é tratamento medicamentoso, como eu tinha falado naquele primeiro tópico. E aí, como que é o princípio da cirurgia? De forma bastante simplificada, são cirurgias para fortalecer o mecanismo de controle esfincteriano feminino. De forma mais simples ainda, a mais frequente é a cirurgia do sling, que eu acho que, às vezes, quem já procurou saber sobre o assunto já ouviu falar. Que é uma tela fina que a gente coloca ali na uretra média da paciente para poder dar um pouquinho mais de sustentação, dar um pouco mais de suporte para esse assoalho pélvico, para facilitar o trabalho do esfíncter. E não é no sentido de fechar, travar, mas sim dar um suporte a mais para aquele assoalho pélvico que a gente está trabalhando com a fisioterapia, que a gente está recrutando melhor, que a gente está tratando a constipação, diminuindo os outros fatores de risco. Essa cirurgia do sling, que a gente coloca uma tela ali de material sintético e completamente inerte, ajuda a sustentar melhor e melhora a continência feminina. Ou seja, gente, nunca a gente vai pensar de uma forma isolada e nunca é só remédio ou só cirurgia. A gente precisa olhar o paciente inteiro, fortalecer o tratamento não medicamentoso para que os resultados sejam bons, né? Exatamente. Se a gente tratar de forma errada, a gente não vai ter o resultado esperado. O que a gente vê muito é, por exemplo, pacientes que têm uma incontinência mista, têm tanto sintomas de esforço como sintomas de urgência, vão lá, fazem uma cirurgia do sling e continuam perdendo xixi. Poxa, fiz a cirurgia e não melhorou. Fiz a cirurgia e não melhorou. Mas por quê? Porque até pode ter melhorado um pouquinho o mecanismo ali do esfíncter. Mas a bexiga tá lá contraindo o tempo todo, não consegue chegar no banheiro e fica com a impressão de que a incontinência, que era o problema da mulher, não resolveu. O meu cirurgião não resolveu o meu problema. Na verdade, o cirurgião não se comunicou bem no momento que deveria, né? Exatamente. E aí, eu queria passar um pouco para os homens agora e falar da próstata, a famosa HPB, hiperplasia prostática benigna. Então, se você viver muito, eu espero que você viva, a sua próstata vai crescer. E quais são as consequências desse crescimento da próstata? Então, vamos lá. Isso que a doutora Andresa falou é extremamente importante. Mais de 90% dos homens, quando passarem dos 40, 50, 60 anos, vão ter um aumento do tamanho da próstata. Porque isso é uma coisa natural do envelhecimento masculino. Por outro lado, se o aumento da próstata está dando esses sintomas urinários que a gente mencionou, aí já não é normal. Então, a hiperplasia da próstata é um fenômeno que é até esperado com o envelhecimento masculino. Mas reparem na palavra que eu falei, é um fenômeno esperado. A HPB, a obstrução prostática benigna, que são o conjunto de sintomas e sinais que acontecem em decorrência do aumento da próstata,
Isso não é normal, isso sim é uma doença. Por quê? O que a gente vê é que a próstata é um órgão extremamente heterogêneo, varia muito de pessoa para pessoa. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que não necessariamente o tamanho da próstata está relacionado à gravidade dos sintomas da pessoa. Tem gente que tem próstata grande e não tem nenhum sintoma, tem gente que tem próstata pequena e tem bastante sintoma também. Então, o aumento do volume prostático é uma coisa esperada com o envelhecimento masculino. Por outro lado, os sintomas que podem ou não aparecer em decorrência desse aumento do volume prostático não são normais. Então, quando a gente está falando da famosa HPB, o que a gente fala é a base do nosso tratamento é direcionada para a qualidade de vida do paciente, ou seja, para tratar os sintomas do paciente. Tem sintomas, vale a pena a gente destrinchar melhor esses sintomas, entender melhor esse cenário e tratá-los. Para quem não sabe, a próstata é um órgão que ela envolve a uretra. Então, a uretra, que é por onde sai o xixi, fica no meio da próstata. Quando ela cresce, eventualmente ela pode apertar e espremer. Mas às vezes ela, mesmo sendo pequena, ela pode se insinuar para a bexiga e para a parte da uretra e causar uma obstrução também com sintomas. Então, você passar no urologista confiável, que consiga ver com detalhes, lhe explicar e entender qual a melhor abordagem vai fazer diferença. Eu vejo que muitas vezes, até eu mesmo, vou lá, peço ultrassom da próstata com resíduo miccional, observo como que estão as paredes dessa bexiga, porque uma próstata que está espremendo ali, a bexiga vai fazer força para tentar colocar o xixi para frente. Isso pode deixar a parede musculosa, pode causar divertículos, que são pequenas bolsas ali na parede, e ali é um sinal que o negócio já está passando do ponto, né? Já está passando do ponto. Então, antes disso, quando eu vejo que não tem nada disso, muitas vezes eu vou entrar com medicação para trazer alívio desses sintomas, vou acompanhando, mas se esse processo não teve uma melhora significativa ou continuou piorando, é o momento que eu encaminho para o urologista. E aí, como que vocês conduzem, Pedro? Assim, por exemplo, quando que você indicaria a raspagem da próstata, os procedimentos cirúrgicos para a próstata? O tratamento, como você mencionou, o tratamento da hiperplasia prostática, ele tem diferentes modalidades, mas basicamente são ou os remédios, o tratamento medicamentoso, ou alguma modalidade de tratamento cirúrgico para desobstruir a próstata. Então, assim, o mais comum é isso que você falou. A gente vê os pacientes que começam a ter alguns sintomas urinários e a gente introduz uma medicação e muitas vezes a medicação melhora os sintomas. E aí é que a gente entra, essa medicação, em geral, é de uso crônico, é para o resto da vida. É um remédio a mais numa lista de tantos remédios que a gente sabe que pode causar hipotensão postural, ou seja, uma queda da pressão. Tem paciente que vai tolerar super bem, já tem paciente que não vai tolerar tão bem assim. Então, assim, as principais indicações de um tratamento cirúrgico, eu conto para os meus pacientes que são, vamos dizer assim, 3 grupos de indicações. A primeira e a mais frequente é isso, o paciente que está tomando medicação e ainda assim, com a medicação, não está melhorando. A medicação não está sendo suficiente para tratar os sintomas desse paciente. Esse paciente claramente precisa ir para a cirurgia, porque a cirurgia é um tratamento um pouco mais agressivo, mas ao mesmo tempo também é mais resolutivo. O outro grupo seriam os pacientes que, olha, isso que você falou, já estou tomando muito remédio, os remédios até podem controlar bem os meus sintomas, mas eu não quero tomar esse tipo de remédio uma vez por dia, todo dia, para o resto da minha vida. Então, sim, é possível você fazer o tratamento cirúrgico, que é uma coisa mais definitiva, e a indicação do tratamento cirúrgico seria: não quero mais tomar remédio para o resto da minha vida. Isso é perfeitamente aceitável. E o outro grupo são esses pacientes que você também mencionou, que seriam os pacientes que por algum motivo têm alguma contraindicação aos remédios, ou por efeitos colaterais significativos, ou porque a gente sabe, assim como eu falei, né, assim como as cirurgias também têm seus riscos, qualquer medicação tem potenciais efeitos colaterais, tem risco de interação medicamentosa. Todo tratamento tem risco, gente. Se não tiver risco nenhum, até água, se você beber demais, pode ter certeza que você vai passar mal. Se o seu médico está falando que o seu tratamento é perfeitamente garantido, que vai dar certo com certeza, duvide.
Nada na vida é 100% Nada, garantido, né? nada. E eu sei que os idosos que já viveram bastante, eles sabem disso. Eles que ensinam isso pra Eles gente, na verdade, né? ensinam assim, olha, não é tudo 100%, as coisas muitas vezes não saem como planejado. Então, o que a gente tenta é diminuir os riscos e administrá-los. Exatamente. É tudo uma balança de riscos e benefícios e a gente Isso. sempre vai pensar na opção que tem o maior potencial benefício versus o menor potencial risco. Os pacientes que eu vejo que têm indicação cirúrgica e que negam a fazer a cirurgia, que não querem, muitas vezes vão vivendo e tem uma retenção urinária aguda. Gente, tragédia em nome do Senhor. Então, assim, o que é a retenção urinária aguda? A pessoa não consegue fazer xixi. O xixi não sai. E aí, isso leva a uma repercussão renal. Você faz uma insuficiência renal porque o xixi não sai. Muitas vezes começa a ter sangramento e aí esse sangue ele vai entupindo a passagem do xixi, é um caos. Então, quando eu vejo que o paciente precisa, mas tem medo, como geriatra, eu faço todo um trabalho de desmistificar isso para o paciente e mostrar que ele precisa daquilo. E muitas vezes essa retenção urinária pode ser um desfecho final. A pessoa pode fragilizar e morrer por causa disso, além da grande dor e desconforto que ela pode apresentar. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é o procedimento cirúrgico, porque na minha opinião e na minha visão de geriatra, é algo que é relativamente tranquilo, que assim, o risco em comparação ao benefício é muito menor, o benefício é bizarramente bom. Então, como que seria a cirurgia, Pedro? Então, bem isso que você falou mesmo. Quando a gente indica a cirurgia para um paciente, é porque a gente acredita que a cirurgia vai ser a melhor opção para esse paciente, seja por qualquer um daqueles fatores que a gente falou. Mas, principalmente quando o paciente está apresentando sinais de deterioração do trato urinário, às vezes até infecções urinárias, sangramento, piora da função renal, isso aí é indicação absoluta de cirurgia. Formação de cálculo de pedra. Porque assim, é uma situação dramática. Então, vamos lá. Como que funcionam as cirurgias para tratamento da hiperplasia prostática? Existem algumas modalidades diferentes de tratamento cirúrgico, que aí dá um outro podcast, isso aí a gente resolve numa outra Eu reunião. sempre falo que é a raspagem, mas nem tudo é raspagem. Nem tudo é raspagem, mas assim, o carro-chefe realmente é a raspagem da próstata, que é uma cirurgia endoscópica. Então, assim, eu faço até uma certa correlação com os pacientes, porque a gente fala que é uma cirurgia sem corte, mas é porque não tem corte na barriga, a gente faz o corte por dentro. A gente usa um aparelho endoscópico no qual a gente vai pela própria via natural do paciente, vai pela uretra com um aparelho, chega lá onde fica a próstata com esse aparelho e a gente faz a raspagem da próstata porque a gente faz a ressecção desse segmento da próstata que está obstruindo a uretra. Então, é uma cirurgia endoscópica que envolve corte, sim, mas é um corte interno, vamos dizer assim. A pessoa não fica com corte na barriga, nem nada disso. E a gente tira esse excesso de tecido prostático para poder realmente fazer uma desobstrução do encanamento. A gente brinca que o urologista também tem que ter um pouquinho de trabalho de encanador. Então, é mais ou menos isso. A gente entra com o aparelho pela via urinária do paciente, pela uretra, não faz nenhum corte externo, chega lá na topografia da próstata e com esse aparelho endoscópico a gente faz a ressecção, ou seja, a raspagem só do miolo da próstata, vamos dizer assim. Então a gente tira aquele segmento ali que está causando obstrução urinária. Então é uma cirurgia de razoavelmente pequeno porte, a gente considera o porte pequeno a médio, envolve internação hospitalar, envolve que o paciente vá para o centro cirúrgico, faça uma anestesia geral. No pós-operatório, ele fica com a sonda urinária ali para auxiliar na cicatrização da região, mas com certeza o que você falou é verdade. Não é um porte cirúrgico, por exemplo, como uma cirurgia de prostatectomia, que seria aquela cirurgia para retirada de toda a próstata, no câncer de próstata, que também pode ser um outro assunto de um outro podcast, mas são coisas distintas. A cirurgia da raspagem da próstata é uma cirurgia razoavelmente pouco invasiva e que, como você falou, com certeza, quando está bem indicada, os benefícios superam os riscos aí em ordens de magnitude muito grandes. E quem raspou uma vez pode precisar raspar de novo? Excelente pergunta. Como a gente tinha mencionado lá no início, o crescimento... Aqui eu trago provocações e casos
Tem determinadas perguntas que eu faço que são coisas realmente mais específicas. Não é o que acontece na maioria. A maioria das pessoas vai fazer uma vez e tá bom. Sim, com certeza. Mas, eventualmente, a pessoa vai viver bastante e sua próstata vai continuar crescendo. E como a gente falou, né? Nada é 100% nessa vida. O que a gente vê? O crescimento prostático, ele continua com o envelhecimento do homem. Então, ele operou agora, daqui a 5 ou 10 anos, ele vai ter um grau de crescimento prostático. O que a gente tem de dados na literatura é que é mais ou menos, é uma fórmula fácil de lembrar, mais ou menos 10% dos homens, em 10 anos, podem precisar operar novamente. Então, eu falo para os pacientes que é o contrário. 90% dos pacientes vão operar só uma vez na vida e vai resolver. A gente tem que olhar o copo meio cheio, lógico, gente, da melhor perspectiva, com certeza. Mas sim, existe a possibilidade de, depois de uma cirurgia de raspagem, acontecer uma progressão da hiperplasia e o paciente ter novamente sintomas. Mas isso é claramente uma minoria dos casos. É exceção, com certeza é exceção. E aí, quanto tempo dura a cirurgia e depois de quanto tempo o paciente vai para casa? É uma cirurgia que a jornada intra-hospitalar, vamos dizer assim, é relativamente curta. A cirurgia em si dura em torno de 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas, tá? E o tempo de internação é em torno de 2 a 3 dias. Por quê? No pós-operatório, uma das coisas que essa cirurgia envolve é o paciente ficar com a sonda urinária, a sonda vesical de demora, no pós-operatório, e ela fica em torno de 24 a 48 horas depois da cirurgia, que a gente faz uma irrigação da bexiga ali para não ter risco de ter sangramento significativo, formar coágulo dentro da bexiga. Mas assim, de forma bastante Você tira a sonda ainda no hospital, espera o paciente fazer o xixi para poder ir para casa. Para o paciente, o que importa é isso. Ele, na enorme maioria das vezes, ele não vai para casa de sonda. A não ser que tenha algum problema durante a cirurgia, ou então ele tenha algum problema de a bexiga não conseguir voltar a funcionar plenamente depois da cirurgia, que também é uma minoria dos casos, menos de 10% dos casos. A grande maioria dos pacientes fica 2 a 3 dias internado, e 1 a 2 dias no pós-operatório com a sonda dentro do hospital, e antes da alta a gente tira a sonda, o paciente fez xixi por conta própria, tá bem? Vai para casa urinando, sem sonda, sem corte, sem sangramento. Excelente mesmo. Eu vejo que tem alguns pacientes que esperaram demais, fragilizaram nesse processo, então é aquele idoso que tem pouca massa muscular, pouca mobilidade, pouca reserva, fez a retenção urinária, passou a sonda vesical de demora e muitas vezes é um paciente que não é mais candidato a RTU, que é esse tipo de cirurgia. Nesses casos, você costuma pedir para fazer embolização da próstata? Como que você age assim? Eu sou geriatra, gente, então eu pego desde o robusto, saudável, até os super frágeis. Claro. E eu vou pensando em todas as formas de poder ajudar. Então, é por isso que eu trago esse refinamento das perguntas. Uma das formas mais práticas de se pensar na embolização da próstata, ela é que é uma ponte, ela é tipo um meio termo entre o tratamento cirúrgico e o tratamento com medicação. A embolização da próstata é um procedimento minimamente invasivo, em que o paciente faz um cateterismo, e em vez de fazer um cateterismo do coração, a gente faz um cateterismo das artérias da próstata e propositalmente entope essas artérias da próstata para a próstata receber menos suprimento sanguíneo e ela ter uma certa diminuição do seu volume. Esse tratamento ele é reservado para os pacientes que não estão indo bem com a medicação, mas que, como você falou, são pacientes frágeis, são pacientes com comorbidades, em que, mesmo sendo uma cirurgia de porte razoavelmente pequeno, a gente acredita que esse paciente não é um bom candidato à cirurgia de raspagem da próstata. Normalmente, às vezes, até tem mais a ver com complicações, por exemplo, anestésicas, que o paciente, às vezes, tem problemas pulmonares, problemas cardíacos, em que talvez o porte do corte, vamos dizer assim, da ressecção cirúrgica não seja tão grande, mas o porte do ato anestésico pode ser perigoso para esse paciente. Uhum. Aí a gente indica a embolização porque é um tratamento menos invasivo e que fica meio que no meio termo entre a medicação e a cirurgia.
os resultados, em geral, são inferiores ao resultado da cirurgia. O padrão ouro é fazer a raspagem da próstata. E eu vou dizer, eu incentivo os pacientes a fazerem logo. Não fico ali no tratamento medicamentoso forever, porque é um remédio a mais, o paciente esquece, a próstata continua crescendo e é uma cirurgia tranquila. Sim, com então certeza. Você resolve. Com certeza. Traz tranquilidade, traz qualidade de vida. E aí não custa nada lembrar que, eventualmente, esse paciente que tem essa próstata crescida, ele também tem uma bexiga hiperativa. Então, por isso que não dá para a gente fazer consulta de 15 minutos, Não a dá. gente precisa entender de onde que está vindo o escape, o que está causando, o que está gerando, o que o paciente acha ruim, porque às vezes o paciente está tranquilo. E, enfim, no contexto de vida que ele está, talvez aquele momento não seja o momento mais adequado para fazer um procedimento. Então, eu acho que a mensagem é a gente ter sempre profissionais bons, que conversem e se falem em equipe, é melhor ainda, para, juntamente com o paciente, entender o que é melhor para ele. Sim, com certeza. Então, assim, é isso que a gente falou. Só nesses poucos minutos aí que a gente conversou, a gente já viu que são várias coisas que devem ser abordadas no paciente que a gente começou a conversa como, tô perdendo xixi, eu tô tendo dificuldade para segurar o xixi. E olha o tanto de coisa que a gente já falou acerca desse tema e a gente tá só na pontinha do iceberg, Exato. Na verdade, né? Então, assim, a gente precisa entender que esses pacientes têm múltiplos fatores, são várias as causas e que, em geral, não é só uma causa, não é só a coitada da próstata que é responsável por todos os problemas. Às vezes tem as questões alimentares, de estilo de vida, medicamentosas, como você falou. A apneia do sono. A apneia do sono e gente. doenças prostáticas, doenças urinárias estão extremamente relacionadas, porque é o mesmo perfil de paciente sedentário, paciente com sobrepeso. Então, assim, esse paciente é um paciente que realmente precisa ser conduzido de forma ampla, multidisciplinar e com calma. Não dá, como você falou, para fazer uma consultinha de 15 minutos. No caso dos homens, medicina de drive-thru. Drive-thru não, a sua próstata tá grande, vamos lá, vamos raspar a próstata que a gente resolve. Ou então, não, a senhora tá perdendo xixi porque teve 5 filhos, vamos fazer um sling que resolve. Calma. Não é bem assim. Até porque, como a gente falou naquela hora ali, o resultado não vai vir, o paciente vai continuar com os sintomas e ainda vai falar, putz, aquele meu cirurgião lá é muito ruim, porque ele não resolveu o meu problema. Alinhamento de expectativas, avaliar corretamente, detalhadamente, alinhar as expectativas, trazer os prós e os contras. Eu acho que é isso, doutor Pedro. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu acho que não precisamos acrescentar muito ao que a gente já falou hoje. Realmente, é só a pontinha do iceberg, mas assim, tem algumas mensagens muito importantes aí que eu acho que vale a gente reforçar para o nosso público. A primeira de todas é: perder xixi não é normal. Não é da idade, não é da velhice. Então, assim, se tem alguma queixa urinária que está atrapalhando a sua vida, você está deixando de fazer suas atividades diárias, você está acordando 1 milhão de vezes à noite e você não consegue descansar porque você está indo muito ao banheiro, você não sai de casa por causa disso, você tem que usar absorvente na roupa íntima, isso não é normal. E como a gente mencionou, não dá para fazer um diagnóstico assim de chat GPT, vamos dizer assim. Vou jogar no Google meus sintomas, vou ter um diagnóstico e já vou resolver. Gente, terrível. Não dá. São causas multifatoriais, são muitas coisas que a gente precisa abordar. E como a doutora Andresa falou, muitas vezes não é nem só o geriatra, nem só o urologista que vão resolver. A gente precisa de um apoio aí multiprofissional também, a equipe da fisioterapia, às vezes com os colegas pneumologistas e neurologistas por causa da questão da apneia do sono. A gente precisa... Eu trato a apneia do sono, tá? Então, vamos falar com a doutora Andresa direto, porque a doutora Andresa resolve o nosso problema de apneia do sono. Mas fazer as mudanças de estilo de vida, fazer ajuste de medicações, em alguns casos, sim, indicar a cirurgia, e quando a gente acha que a cirurgia é o melhor tratamento, não é para fugir dela mesmo, temos que fazer, mas assim, eu acho que essa é a mensagem final. Ter esses tipos de sintomas urinários que atrapalham a sua vida não é normal e, como a doutora Andresa falou, não dá para ter soluções simples para problemas complexos. Gente, eu amei. Eu espero que vocês tenham amado também. Se você gostou, você manda para os seus amigos. Se você não gostou, você manda para os seus inimigos. O importante é compartilhar a informação. Muito obrigada. Obrigado, doutora Andresa. Até a próxima.